Daí, pessoal, mais uma resolução. A prefeitura de certa cidade vai construir sobre um rio que corta essa cidade uma ponte que deve ser reta e ligar os dois pontos A e B, localizados nas margens opostas do rio. Para medir a distância entre esses pontos, um topógrafo localizou um terceiro ponto C, distante 200 metros do ponto A e na mesma margem do rio, onde se encontra o ponto A. Usando um teodolito, instrumento de precisão para medir ângulos horizontais e ângulos verticais, muito empregado em trabalhos topográficos, o topógrafo observou que os ângulos BCA e CAB mediam respectivamente 30 graus e 105 graus, conforme ilustrado na figura a seguir. Com base nessas informações, é correto afirmar que a distância em metros do ponto A ao ponto B é. Então, a primeira coisa que eu destaco, o que eu estou precisando calcular aí é a distância em metros do ponto A ao ponto B. Então, isso aqui é o meu objetivo. Distância do ponto A até o ponto B, que se refere aqui, dá para dizer que a construção de uma ponte, né, ou, no caso, a largura do rio. Então, é isso aqui que eu quero. Deixa eu colocar aqui, que cor, acho que vai ficar bom aqui, X. Então, esse é o meu objetivo. Vou aqui reforçar esta linha, que é o meu objetivo, lado AB. Vou colocar aqui numa outra cor. Ok. Então, esse é o meu objetivo, calcular o x, a distância AB. O que mais ele me deu de informações aí? Para medir o ponto C, localizou o ponto C distante de 200 metros do ponto A. Bom, ele me deu aqui, ó, lá no texto, e me deu aqui que o ponto A e o ponto C distam 200 metros. Ele me deu ainda que os ângulos são medidos através do teodolito de 30 e 105, eu também tenho isso na figura, 30 graus e aqui 105 graus. Então, todas as informações estão postadas na figura. Bom, nesse exercício, eu verifico aí a tendência de aplicação da lei dos cossenos. Lei dos cossenos. Aliás, lei dos senos. Quando que a lei dos senos se aplica? Quando eu conheço dois ângulos. Então, essa situação típica para a lei dos cossenos. Eu conheço os dois ângulos internos do triângulo. E se eu conheço dois ângulos, eu automaticamente conheço o terceiro também, né? Já que a soma dos ângulos internos fecha 180. Então, se eu tenho dois, eu verifico que falta para completar 180 e eu tenho o terceiro ângulo. Então, eu conheço dois ângulos, ou seja, 3, e conheço também um dos lados. E aí o objetivo é calcular um outro lado. Então, essa é a situação típica para a lei dos senos. E a lei dos senos diz o quê? A lei dos senos diz que quando eu divido um lado qualquer do triângulo pelo seno do seu ângulo oposto, isto sempre resulta o mesmo valor. Eu vou colocar aqui, ó, resulta uma constante. Então, qualquer lado que eu escolho do triângulo e divido pelo seno do ângulo oposto, sempre dá o mesmo resultado. Então, é nisso que eu me baseio. Vou pegar, por exemplo, aqui, ó, 200 metros. Lá o ângulo oposto não tem, mas eu tenho aqui, por exemplo, o x. Eu quero calcular o x. Então, o lado x divide pelo seno do ângulo oposto. Seno, o ângulo oposto ao x está aqui, ó, 30 graus. Então, x divide pelo seno de 30 graus. Isso vai dar a mesma coisa que um outro lado qualquer dividido pelo seno do seu ângulo oposto. Por exemplo, se eu pegar 200 e dividir pelo seno do ângulo oposto. Mas a figura não deu direto, né, o seno do ângulo oposto, não me deu o ângulo oposto. Então, esse ângulo oposto, que está aqui, eu vou determinar o seu valor. Como que eu faço isso? Lembra que os três ângulos fecham 180. Então, se eu somar 30 com mais 105, que são os ângulos que já estão expressos na figura, eu tenho 145 graus.
Então o ângulo B é o que falta para 180. 180 diminuo 145. Aliás, aqui é 135, né? Diminuo 135 e aí sobra 45 graus. Então esse ângulo B aqui é um ângulo de 45 graus. Então eu tenho 200 metros divididos pelo seno de 45. Seno de 45 graus. Faço as substituições. X divide por seno de 30 graus, que é o meio, igual 200 divide pelo seno de 45 graus, que é a raiz quadrada de 2 sobre 2. Em geral, isso sempre acontece na aplicação da lei dos senos, que é a igualdade desse denominador com esse denominador. Faço esses cancelamentos. X sobre 1 é x, eu fico que x é igual a 200 sobre raiz quadrada de 2. Já é uma resposta válida, né? 200 dividido por raiz de 2, eu não tenho essa resposta alternativas, mas já é uma resposta válida. Cuidado com a letra E, né? Não é a mesma coisa. E aí, para melhorar esta resposta, eu vou racionalizar o denominador, multiplicando embaixo e em cima pela raiz do denominador. Raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2. 200 vezes raiz de 2 dá 200 raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4. E raiz de 4 é 2. Aí divide 200 por 2 igual a 100. Isso vai resultar 100 raiz quadrada de 2. Alternativa C. Ok? Então era isso. Eu espero que esta resolução aí contribua no teu processo de estudo. Fica meu forte abraço e até a próxima.